Olá, pessoal, vamos a mais uma live. O assunto será a importância da suplementação para a eficácia do uso da fosfoetalonamina, não somente no tratamento do câncer, mas no tratamento de qualquer outra patologia, tá? Primeiro eu quero que vocês entendam o que é ortomolecular. Então, ortomolecular é a ciência que promove o equilíbrio das substâncias no corpo, tá? Das substâncias no organismo. Então, vem desde uma desintoxicação, de uma depuração, até o uso de uma dose maior de alguma vitamina para o tratamento de algum quadro que o paciente esteja sofrendo, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a pessoa pode estar contaminada com agrotóxicos e, por esse motivo, ela está desenvolvendo patologias. Então, a gente vai fazer uma depuração com, por exemplo, com o iodo inorgânico, que é o Lugol, para fazer uma limpeza no tecido intersticial daquele organismo. Tecido intersticial é o riozinho onde fica mergulhado as células, tá? Então, esse tecido intersticial, ele pode ficar tão grosso, tão espesso, porque é ali que é a troca de nutrientes e lixo das células, então ela recebe os nutrientes e ela devolve o que ela não vai usar através do tecido intersticial. E aquele tecido intersticial ele pode ficar tão contaminado, tão grosso, não somente através de agrotóxico, mas através de uma má alimentação, através de outras contaminações, que não tem mais essa troca de nutrientes, então a célula acaba ficando adoecida, tá? Então, a ortomolecular, ela vai desde a desintoxicação, da depuração, até a suplementação, colocar a mais, né? Suplementar é você interar, é você colocar o nível de substância correto. Nem sempre esse nível de substância correto serve somente para colocar os seus exames dentro das referências. Vamos supor, se você está com as taxas que dizem que você está com anemia, a gente vai dar um ferro aminoácido quelato, né, que é o melhor ferro que nós temos em disponibilidade, e vamos colocar só nas referências. Porém, por exemplo, eu posso usar a vitamina D3, né, acima do usual, né, colocar o teu hidroxi 25 muito elevado, lá 150, hidroxi 25, para fazer uma produção de macrófagos. Então, a ortomolecular, ela não somente intera, né? Ela não somente equilibra. Às vezes, a gente tem que exagerar em algumas substâncias para ter uma outra finalidade que não seja somente colocar dentro dos padrões ditos saudáveis de alguma substância, tá? Mas primeiro eu vou dar um apanhado aqui sobre como funciona a fosfoetalonamina para você entender o porquê que você precisa de uma suplementação para ter uma boa eficácia com o uso dela, tá? Então, a fosfoetalonamina, ela é um sinalizador tumoral. Ela tem, sim, outras propriedades, mas o que nos interessa no momento é que ela é um sinalizador tumoral. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês entenderem. Então, é uma guerra, né? E o tumor é o alvo inimigo. E os macrófagos, que são os soldados do sistema imunológico, estão num avião. O avião é o sistema imunológico, tá? Então, esse avião vai sobrevoar o território inimigo e ele precisa encontrar o alvo, que é o tumor, para jogar lá os macrófagos que vão, né, descer com os seus paraquedinhas e vão combater o inimigo, né, o alvo. Mas se a luz lá no alvo estiver apagada, esse aviãozinho, esses soldados, não irão achar o inimigo, correto? Concordam? Tá tudo escuro. Como é que vão achar, né? Então, em vez de jogar lá os soldados para descerem dentro do quartel do inimigo, vão jogar os soldadinhos no meio do mar, vai morrer todo mundo e pronto, acabou, né? Então, precisa que o alvo esteja aceso. E esse é o papel da fosfoetalonamina, uma molécula endógena, que faz parte da ortomolecular por ser uma produção natural do nosso organismo. Então, quem inventou a fosfoetalonamina foi Papai do Céu, né? Ou a Mamãe do Céu, conforme você acredite, e que ela
está presente no nosso organismo para sinalizar, para avisar o sistema imunológico onde está o problema. Tá? Acontece que, em alguns casos, essa sinalização é deficiente. A pessoa não produz fosfetanolamina suficiente, ela não recebeu também o leite materno, isso também tem muito a ver, mas é um assunto para outra live, né? E ela está com uma deficiência de fosfetanolamina. Então, não adianta, ela vai tomar o suplemento que for, ela vai melhorar a alimentação, ela vai fazer tudo que ela lê por aí, que o médico dela indica, e o câncer até pode ter uma remissão temporária e depois ele volta porque ela não tem uma sinalização. Então, os macrófagos que tem que todo momento, tá? Porque em todos os momentos da nossa vida, todos os dias, nós temos células louquinhas, né? Os mitocôndrias, alguns desregulados, que acaba que a célula não morre e a gente vai fazer um tumorzinho. Então, o sistema imunológico, quando tá tudo legal, ele vai lá e combate. Isso todas as pessoas saudáveis passam por esse processo de que algumas células não morrem quando deveriam, não fazem apoptose, e precisa que o macrófago vá lá e mate ela, tá? Então, daí tem um outro processo, tal, é uma longa história que o nosso organismo passa por algumas histórias, alguns processos incríveis, maravilhosos, fascinantes, né? Mas que é meio complicadinho de você entender. Então, gente, a fosfetanolamina, no tratamento do câncer, o que nós queremos dela é isso, que ela vá lá e sinalize, só. Isso é muito importante, porque se o alvo estiver apagado, beleléu, não adianta, não vai fazer efeito. Mas, por outro lado, se nós tivermos o alvo, né, o tumor sinalizado, acendendo todas as luzinhas lá, mas não tivermos o sistema imunológico funcionando direitinho, não adiantou nada. Entenderam? Então, a gente precisa de uma suplementação para que o sistema imunológico fique tão bom, tão preparado, que saiam centenas de aviõezinhos que vão jogar os seus soldadinhos lá no alvo onde está o problema. Entenderam? Então, para vocês entenderem bem, é assim que funciona, tá? Então, não adianta, em alguns casos, vai adiantar você usar só a fosfetanolamina. Por isso que tem alguns depoimentos, não, eu usei só fosfetanolamina e deu tudo certo, eu tive remissão. Por quê? Porque o sistema imunológico dessa pessoa provavelmente estava bom. O único problema que ela tinha era a falta de sinalização. Então, foi lá, fosfo-sinalizou, resolveu o problema. Mas isso, segundo o Pepe, o sobrinho neto do Naiper, isso acontece em 30% dos casos só. Em outros 70%, precisa sinalização, o problema é falta de sinalização. Isso eu não sei de onde ele tirou esse dado, ele falou para mim, depois eu perguntei para ele de onde ele tinha tirado esse dado, e quem já teve a oportunidade de conversar com ele sabe que ele é meio sabonete, então ele não me respondeu mais, né? Então, mas esse dado eu recebi dele. Agora, gente, eu vou falar de alguns suplementos e de alguns fitoterápicos que estão tendo excelentes resultados porque estão ajudando o sistema imunológico, tá? Uma coisa importante de vocês entenderem é que aquele hemograma completo que vocês fazem não diz tudo a respeito do seu sistema imunológico. Entenderam? Então, você olha lá e tá tudo lindinho, perfeito no teu hemograma, mas aquilo ali é só a superfície do que realmente é o teu sistema imunológico, tá? Então, meu sistema imunológico tá bom, não tô com anemia, tá a produção legalzinha de tudo aqui, não tenho problema nenhum, só a fósforo vai resolver. Não vai. Entendeu? Infelizmente, a realidade é essa. Por que os estudos com fosfetanolamina não tiveram o resultado que a gente esperava? Porque as pessoas não foram orientadas à melhoria do sistema imunológico, tá? E ainda tem o seguinte problema, que a Márcia Silva está ali lembrando. Quimioterapia e radioterapia, elas promovem uma queda do sistema imunológico.
tá? Porque elas trabalham através de oxidação. Então, vai oxidar o tumor, mas vai oxidar todo o organismo. Então, o sistema imunológico cai, tá? Então, a base para que o médico continue fazendo a quimioterapia é aqueles resultados do hemograma ali. As plaquetas estão boas, não tem anemia, as células estão mais ou menos uniformes, então continua fazendo a quimioterapia. Mas o teu sistema imunológico, sim, ele está sendo debilitado por esse problema. Por isso que, a princípio, quem estava acompanhando a história da fósforo desde o princípio, lembra que alguns dos pesquisadores falavam que a fósforo só fazia efeito para quem não fazia quimioterapia, porque era o jeito deles explicarem que o sistema imunológico estava bom. Lembrando que esses pesquisadores não são da área de ortomolecular e eles foram aprendendo durante o caminhar que precisava de uma suplementação. Eu fui uma das primeiras pessoas que falou da necessidade de suplementação quando a gente tinha apenas as fósforos, as EAPs, né, que são umas fósforos com um grau de pureza bem menor, 70%, né, enquanto que as outras sínteses aqui, síntese Lutzer, Carlos, Gilberto, tem 95%, 98%. Então, era o que nós tínhamos para ontem, né, o que nós tínhamos na ocasião, eram os cálcios EAPs da Alemanha, dos Estados Unidos, né. Então, eu comecei a bater na tecla de que precisava uma suplementação. Na época eu fui expulsa de alguns grupos, eu fui bem perseguida, mas passou e eu resisti aqui bravamente. Estou aqui continuando, afirmando, e hoje com muitos adeptos, hoje todo mundo concorda comigo, até mesmo os pesquisadores, de que precisa uma suplementação para a eficácia do uso da fosfetanolamina, né? A Márcia está falando ali, colocando uma coisa importante, né? Pacientes oncológicos sofrem muito com anemia, desidratação e desnutrição. Essa é a trilogia do mal mesmo, né? Tem que suplementar. Então, o que acontece? Mesmo quem não faz quimioterapia, radioterapia, quem não faz esses tratamentos convencionais, o tumor, ele já é um ladrão. Então, o tumor, ele rouba ferro, ele rouba água, ele rouba tudo. Ele é um ladrão que está ali para debilitar. Então, enquanto a pessoa está desnutrindo, ele está aumentando, né? Porque ele é um grande sacana, um grande ladrão que está ali se aproveitando de tudo. Então, mesmo que a pessoa não faça tratamentos convencionais, a debilitação do sistema imunológico acontece, tá? Então, precisa que seja feita essa suplementação, tá? Então, a Eliane também colocou ali uma coisa interessante. Rádio e químio, além dela debilitar o sistema imunológico, ela enche o paciente de toxinas, né? Porque são químicos e o nosso organismo ele não reconhece químicos. Entenderam? Então, acaba ficando aquele tecido intersticial que eu falei lá no começo da live, acaba ficando muito sujo, muito contaminado. Então, por isso que a gente precisa de uma limpeza. A suplementação, de forma alguma, atrapalha o tratamento convencional. Ao contrário, a suplementação ajuda. O que não pode acontecer, quando que a gente não pode fazer uma suplementação? Quando a pessoa vai receber um autotransplante, ou nos casos de leucemia, quando vai receber um transplante de medula óssea, algum tempo antes a gente para com a suplementação. Por quê? Porque para receber os transplantes, para que não haja uma rejeição, o sistema imunológico tem que estar praticamente zero. Ele tem que estar muito fraquinho, para que não haja uma reação contra aquela medula que está sendo recebida, tá? Então, quando é caso de transplante, principalmente o autotransplante, aí a gente para com a suplementação, ou a gente nem começa, dependendo de quando a pessoa vai fazer essa suplementação. Eu tive um pacientezinho, um adolescente, que ele fez suplementação por um determinado tempo,
E aí, 2 meses antes de fazer o autotransplante, ele parou com toda a suplementação. Fez o autotransplante, deu muito certo. Graças a Deus, está tudo bem. Tá? Então, precisa de orientação profissional, gente. Até a água, se você tomar demais, faz mal. Então, se você tomar, faz uma experiência, eu já fiz, tá? Porque como o resultado é temporário, você pode fazer essa experiência que não vai danificar o teu organismo. Escolhe um dia e toma 4 litros de água. Você vai ver, chega no final da tarde, a tua concentração cai muito, você não tem memória, enfim, é terrível, tá? Então, quando você está muito hidratado, você também acaba ficando prejudicado. Então, precisa de uma orientação profissional. Ah, mas um ortomolecular é caro, Jô, é R$600 um ortomolecular. Gente, não tem desculpa. Eu me viro nos 30, mas eu dou conta de vocês. Tá? Então, eu tenho uma equipe, graças a Deus, que me ajuda, que me apoia, e que eu consigo, né, ajudar todo mundo. Então, agora aí o site da NutriHeart, né, tá aí com uma promoção bem legal. Então, quem vier até mim através deles, né, indicado por eles, a consulta online é só R$100, eles estão bancando a diferença. E se você não vier através deles, é R$200, tá? Agora, isso é consulta, gente, porque quem não tem condição e precisar montar o protocolo, montar o tratamento, você manda para mim, você pede uma ficha para mim ou para os consultores da NutriHeart. Eles vão te dar uma ficha, você preenche essa ficha, anexa exame, manda de volta e eu monto um tratamento, um protocolo para vocês, que, claro, não é igual numa consulta convencional, uma consulta onde você chega presencial e eu posso te examinar, ver tua pressão, ver tua glicemia, ver os batimentos cardíacos, conversar, fazer a parte da parte emocional, porque eu também sou psicanalista. Não é igual, claro que não é. Mas se é o que você tem para hoje, né? Então, vamos usar. Não tem desculpa para fazer um tratamento ortomolecular por conta própria. Isso é perigoso, tá? Isso você pode estar fazendo mais mal do que bem para você, para o teu parente, para o teu ente querido, tá? Então, vamos fazer o negócio certinho aí para não ter esse problema, tá? Então, olha lá. Então, o site lá, o site da NutriHeart, tem... Será que eu tô falando certo, Márcia? Eu tô pronunciando certo? Eu sou péssima em inglês, cara. Então, no site tem os produtos da linha Reabilite, né? A linha Reabilite é minha, então tem meu respaldo, manipulado em lugar de extrema confiança, passado por controle de qualidade, tudo bem certinho, tá bom? Então, pode confiar lá no site. A Eliane falou assim, se não fosse eu ter sido suplementada, nem estaria aqui, mas com certeza, né, doutora? Com certeza, Eliane. A Eliane, ela é um milagre. Se você olhar o exame da Eliane, a Eliane, ela nem é a mesma pessoa, né? Então, a Eliane é um milagre da ortomolecular e tá aí e vai criar o filho dela e ver os netos dela graças à suplementação que ela faz. Então, graças a Deus, aí eu sou muito feliz com os resultados que a gente tem com a Eliane. Então, gente, eu vou falar de alguns suplementos, assim, bem básicos que a gente usa praticamente para todos os pacientes. Que é, por exemplo, o Lugol, né? Só para vocês entenderem como funciona esse trabalho de suplementação. Então, o Lugol, 90%, 99% dos meus pacientes usam o Lugol. Por quê? Porque além dele ter muitas funções no organismo, ainda ele faz essa limpeza do tecido intersticial, que é muito importante, tá? Porque se tiver lá, vamos dizer, como que fica a tua vida sem a coleta de lixo? Vira um caos, não vira? Então, quando o tecido intersticial fica contaminado, fica sujo,
é exatamente isso que acontece. Não há uma limpeza. O tecido intersticial ele pode estar com uma fluidez muito boa, pode estar líquido, ou pode estar grosso como uma gelatina. E aí não tem a troca ali de receber os nutrientes bons e jogar o lixo para fora. Então, o iodo, ele ajuda nisso. O iodo o Lugol, ele é iodo inorgânico mais iodeto de potássio. O iodeto de potássio, na verdade, é colocado no Lugol somente com conservante, tá? Então, ele não tem muita função. Se bem que ele ajuda daí na síntese do potássio, que vai evitar as câimbras. Então, acaba tendo uma ajuda aí. Mas o que a gente quer mesmo é o iodo inorgânico, tá? Então, outra função do Lugol é que ele ajuda a sintetizar os hormônios, tá? Os hormônios, principalmente os da tireoide. Então, no sal, nesse sal branco venenoso que a gente compra aí, ele vem iodado. Por quê? Porque até a década, acho que de 50, nós tínhamos no Brasil muito problema de bócio. Então, a tireoide, ela tinha vou dizer um edema, inchava, ela crescia mesmo, não era inchaço, era crescimento. Crescia e acabava tendo um monte de consequências. Então, o governo, o Ministério da Saúde, resolveu colocar iodo no sal, tá? Por que no sal? Porque o sal ele vem do mar, né? Aqui do Brasil todo o sal é marítimo. Então não fala assim, eu uso sal marinho porque é melhor. Cara, você já entrou numa mina de sal aqui no Brasil que não seja no mar? Então, né? Então é uma coisa assim meio a se pensar, tá? Então a nossa tireoide precisa do iodo. A reposição de níveis para auxiliar a apoptose, a morte programada das células, o iodo ajuda também. Então, o iodo vai promover que a célula morra no tempo determinado. Tá? Então, isso é bem importante para quem tem câncer. Ele ativa os receptores e ajuda a prevenir alguns cânceres. Então, por exemplo, como que eu vou falar para vocês? Ele ajuda a célula acordar para que está acontecendo alguma coisa errada, tá? E prevenir doenças fibrocísticas, até a necessidade de insulina nos diabéticos, ele é bem visível pelo seguinte, vou explicar para vocês mais ou menos como acontece a síntese da glicemia. Qualquer impedimento que tenha na corrente sanguínea para que o receptor de insulina seja acionado, depende da limpeza, da fluidez do tecido intersticial. Tá? Então, às vezes, o tecido intersticial está sujo, que impede com que esses receptores sejam acionados, porque tá uma bagunça lá, tá sujão, tá? A Eliane está dando depoimento lá, que ela chegou num ponto, né? Tem até foto, Eliane tem foto disso, né, Eliane? De você bem mal. Ela não conseguia pentear os cabelos, ela não conseguia escovar os dentes, e hoje ela tem uma vida normal. Se você for olhar lá no Facebook da Eliane, você vai ver quanto essa mulher sassarica. Passeia mais do que notícia ruim. Só que ela só passeia em lugar legal, né? Porque ela só vai na praia, nos lugares bem, bem jóia. Tá, então, quando, por exemplo, você já fez um exame e deu que tem uma fibrose em algum lugar, um tecido que não cicatrizou legal em algum órgão, o iodo, ele vai ajudar isso também, tá? Então, por exemplo, aí há uma dica, quem faz tatuagem, quem coloca piercing, usar o iodo uns dias, evita que aconteça aqueles queloides, né? Que ficam horríveis, que acabam estragando toda a estética do que foi feito, tá? Então, ele também é parasitário, então é antiparasitário. Ele vai matar o que tem de parasitas, de fungos no teu organismo. E assim tem muitas outras funções que o iodo se torna um componente assim essencial para a ortomolecular. Qual que é o problema com o iodo?
né? O iodo, ele estimula a produção de TSH. TSH não é produzido na tireoide. O TSH, ele é produzido numa outra glândula, uma glândula que fica na cabecinha da gente, e ele, então, é enviado para a tireoide, para que a tireoide produza o T4, e o T4 é transformado em T3. É um processo que tem aí já uma live a respeito, depois vocês podem olhar lá no meu canal e achar. Então, o que acontece? Eu tenho paciente, a Maria Ângela até me passou os exames dela ontem, e ela falou, olha, Jô, que interessante, porque o meu TSH tá normal, e eu uso Lugol há 2 anos, e ela usa muito Lugol, tá? A gente faz um tratamento diferenciado com ela, ela usa uma dosagem bem alta de Lugol. O que aconteceu com o TSH da Maria Ângela? Já subiu e já normalizou. Então, quando você começa a fazer um tratamento com Lugol, eu sugiro que você não faça um exame de TSH nos próximos 4 meses, porque ele vai dar alterado, o teu médico vai pirar, tá? Por quê? Porque ele não entende como que funciona o iodo inorgânico no teu organismo. Então, não vai dar alteração de T4, T3. Se der alteração de T4 e T3, é outro problema, não tem nada a ver com o Lugol, tá? A única coisa que vai alterar é o TSH e não muda em nada a tua vida o TSH estando alterado, tá bom? Então, não tem motivo para se preocupar. Outra coisa, assim, que em todos os meus protocolos entra é o azudimetileno. Já temos uma live a respeito dele, então eu não vou falar dele. Eu só vou falar que todos os seres humanos deveriam usar azudimetileno, porque hoje em dia nós temos uma baixa produção de oxigênio, nós temos uma baixa produção, não, uma baixa assimilação do oxigênio, e ele ajuda muito na formação de ATP, ele ajuda a oxigenar a célula, ele vai fazer um processo muito legal de prevenção e tratamento dentro da tua célula, sabe? Ele faz detox, ele faz... Enfim, depois você procura lá o azudimetileno, porque nós temos uma live a respeito dele. Outra coisa que entra em todos os meus protocolos de quem tem tumores ativos é o N-Tense, tá? Então, o N-Tense, quem não tem tumor não deve usar. Então, se você tem cisto, BIHAR, se você tem câncer, se você tem endometriose, se você tem alguma coisa que seja da produção desorganizada das células, você pode usar o N-Tense. Caso contrário, você não pode, tá? Por quê? Porque todo fitoterápico que é anticancerígeno, ele também é cancerígeno. Então, se ele não tiver nada para resolver, ele vai inventar uma moda, tá? Então, entrou ali um fake que está usando sem administração, sem especificar quem é, mas seja bem-vindo, seja você quem for, né? E por falar nisso, eu quero deixar esclarecido que N-Tense é um extrato de graviola, mais 7 ervas da floresta amazônica. Nós temos também um vídeo a respeito, foi desenvolvido por uma cientista, não foi feito no quintal de casa, não é líquido e não vem em embalagem de plástico com álcool, tá? Então, tem que diferenciar um produto do outro, ok, gente? Então, o que eu indico é o N-Tense, feito no Brasil ou trazido de fora. O trazido de fora é caro e ele tem veículo, então daí você precisa tomar de 4 ou 6 cápsulas por dia. O feito no Brasil, que temos lá no site também, você vai tomar 2 cápsulas por dia, uma de manhã, uma de tarde, ou se quiser tomar mais também não tem problema. Como eu digo, até água demais é ruim, então precisa ter aí um acompanhamento caso você queira tomar mais do que 2 cápsulas ao dia, tá bom? Então, a vitamina D também em alta dose, também temos uma live a respeito, então não precisa falar. O Green Sap, que assim, o Green Sap ele teve o mesmo, a polêmica que teve a fósforo no Brasil, teve o Green Sap no México, né? E lá ele é proibidão, e aqui ele é liberado porque ele é um homeopático feito de ervas, tá? Então,
não pode pegar assim, falar assim, ah, não, eu olhei lá no site e tem, nesse site, diz que tem lá carqueja doce e mais não sei o que lá, que eu não lembro agora a fórmula dele. Porque não é assim, gente. Olha, eu tento enfiar na cabeça das pessoas certas coisas que não entram. São substâncias retiradas das ervas e não tintura de erva. Então, o Green Sap, ele não é... Eu vou colocar só aqui uma suposição só para entender, porque eu não lembro direitinho o que é. Ele não é carqueja doce. Ele é a quercetina retirada da carqueja doce. Entendeu? Então, não é assim tão fácil quanto parece. Tem que saber o que está fazendo. Entenderam? Então, o Green Sap, ou você compra da empresa mesmo que vende, lá fora do Brasil, lá do México, ou você compra do site. Ou daqueles que eu indico. A Tim tá me ligando. Atendo ou não? Então, não pega a fórmula, que inclusive eu liberava a fórmula antes, né, para alguns pacientes, só que eu descobri que os farmacêuticos estavam fazendo tinturas e não o Green Sap como deve ser feito, não isolando substância para daí aplicar no Green Sap. Então, é complicado. Quer usar o Green Sap, ou compra dos consultores, né? Ou compra pelo site. Os consultores, não só os consultores da NutriHair, mas também a Kátia, o Eduardo e o César têm, né? A Andressa também de Joinville. A Andressa de Joinville, inclusive, a Flora... Farmaflora é a única farmácia de manipulação que eu sei que faz o Green Sap exatamente como tem que ser feito, tá? Então, ou você compra pelo site, ou você compra de um desses, ou dos consultores, que depois aí, inclusive, a Márcia vai colocar aí o contato de cada um deles, tá bom? Então, a suplementação, gente, como vocês estão vendo, não pode ser feita assim, a bel prazer, como a pessoa acha, tá? Então, precisa de orientação, precisa ser feito com respaldo, tá? Feito com orientação. E tem a parte individual também. Então, você não pode chegar lá, pegar em algum grupo uma receita, né? Uma receita até que eu fiz para um paciente, vamos supor lá. A pessoa vê lá, observa que é um câncer de pulmão. Então, ela vai lá no meu grupo e ela pega uma daquelas receitas que eu coloco lá para pedir ajuda, e manda fazer. E aí tem algumas particularidades do quadro daquele paciente que não é o mesmo do paciente que ela está querendo tratar. Então, e às vezes a gente pensa, não, isso é só gente pouco esclarecida que faz. Não. Gente, tem um médico italiano que eu tive sérios problemas com ele, porque ele pediu um protocolo, ó como ele foi... safado. Ele pediu um protocolo para a sogra dele e para a esposa dele, dizendo que as duas estavam com câncer. E eu fiz, né, o protocolo para ele, até ele me pagou por isso, né? E aí passou um tempo, algumas pessoas falando, eu estou fazendo o protocolo do doutor fulano de tal. E eu falei, nossa, que legal, né? E o que ele está receitando? E ele estava receitando para todas as pessoas. Assim, ele escolhia. Ou ele dava a receita da sogra, ou ele dava a receita da esposa. Para todas as pessoas, sem pensar no que estava na particularidade de cada um. E a ortomolecular, a gente não trabalha assim. Entendeu? Então, cada paciente é um indivíduo. A ortomolecular não trata doenças, ela trata pessoas. Então, tem a parte que tem que ser individualizada. A mesma dosagem de uma substância para uma pessoa pode ser ruim para a outra. Ou pode ser ineficaz para a outra. Entenderam? Então, precisa ter um acompanhamento, precisa ter esclarecimento. Não sai por aí catando receita e mandando fazer do teu jeito, porque você pode se colocar em risco, tá? Então, vamos ver. Claro que algumas coisas não tem porquê. Por exemplo, eu quero óleo de coco. Quem pode tomar óleo de coco? Todo mundo, né?
Então, eu posso ir já direto lá no site e comprar o óleo de coco, não tem problema nenhum. Entendeu? Agora, eu vou lá e eu vou comprar deixa eu colocar um L5-metilfolato, né? Que a gente indica para neuropatia, para aquelas dores que a quimioterapia ou a diabetes ou o alcoolismo provoca nos nervos, né? Eu vou lá e eu vou tomar. Né? Pode não ser algo. Ou uma coisa que já nem tem, por prudência, nem tem no site, é a vitamina K2, né? Todo o complexo K, ela é coagulante. Então, já não está lá no site para evitar que as pessoas, porque como é moda, né? Você usar a vitamina K2-7, achando que vai potencializar a fosfetanolamina, isso é balela, né? Então, acaba sendo perigoso. Para vocês terem uma noção, quando a pessoa chega com uma hemorragia no pronto-socorro, ela é administrada a vitamina K1, tá? Agora, as substâncias elas são muito iguais. Se essa hemorragia for num bebê recém-nascido, o médico pode optar em usar a vitamina K2 para que não sobrecarregue o sistema circulatório do bebê e faça a coagulação, pare essa coagulação, não, faça o processo de parar o sangramento, tá? Então, o paciente oncológico ele é muito frágil. Então, na sua fragilidade, a vitamina K2 pode fazer mal. Tá? Então, alguns dos meus pacientes usam aqueles que estão sob meus cuidados, sob a minha fiscalização, fazendo o exame, sabendo a coagulação dele como é que tá, entendeu? Por quê? E qual que é o motivo de usar a vitamina K2 no tratamento do câncer? A vitamina K2, ela é uma precursora. Então, ela forma a fosfetanolamina no corpo, entendeu? Agora, se você já está usando uma fosfetanolamina boa, para que você vai colocar a tua vida em risco usando a vitamina K2? Tá? Agora, se você procurar aí no Google, você não vai achar essa mesma afirmação que eu faço. Agora, gente, eu tenho experiência. Eu já vi dar caca. Eu já vi usar a vitamina K2 e dar errado, deu ruim. O Adilson, né, que é o meu primeiro paciente de internet com remissão, né? O marido da Cássia, até seria interessante se eles aparecessem por aí, dessem um oi ali e confirmassem a minha história. O que aconteceu com eles? Ele usava lá no meu começo de tratamento, lá que ainda eu não tinha muita noção de quanto a K2 era perigosa. Então, ele começou a usar ela e ele teve um problema pulmonar que foi assim, o começo de uma embolia. Aí eu desconfiei da bicha e falei, vamos parar com ela. Parou e ele ficou bem. Então, ele ficou 4 meses, não deu problema nenhum, tal. Aí, ele voltou a usar a vitamina K2. E, novamente, deu o mesmo problema. A gente cortou, o problema desapareceu. Passou um tempo, voltamos de novo para ver o que dava. Ele começou a ter sintomas de trombose venosa profunda. Paramos, resolveu. Entendeu? Então, foi o primeiro caso. E assim, muitos casos. Por exemplo, quando a mulher tem hemorragia durante a menstruação, eu trato com vitamina K2-7, dá certo. Então, eu tenho pacientes que estavam menstruando 4, 5, 6 vezes por mês, outras que menstruavam 10 dias seguidos, e eu tratei com ela e houve a solução. Então, gente, tem que tomar cuidado com a bichinha, tá? Mas então eu convido vocês. Fiz 3 lives hoje, então haja, né? Eu convido vocês a darem uma olhadinha lá no site, né? Os produtos que estão lá têm o meu respaldo. Tem inclusive um shake lá bem interessante, que é um shake que foi baseado, fui eu que desenvolvi, baseado nas informações da Zilda Arne, né? Da multimistura feita no Brasil, que foi internacionalmente teve uma repercussão extraordinária no mundo inteiro, né? E infelizmente não foi dado mais o devido valor a ele.
Então, o que eu fiz? Eu peguei as informações, né, os componentes da multimistura, enriqueci com outros componentes, aumentei o nível de fitato, porque o fitato, ele pode ser prejudicial, sim, gente. Se vocês forem pesquisar, vocês acham até alguns artigos dizendo que ele é cancerígeno, mas nós usamos numa dosagem regulada para que os nutrientes, principalmente o ferro, seja levado até o intestino e ele é solto, né? O fitato prende ele e leva até o intestino. Quando chega no intestino, ele solta o ferro. E a assimilação desse ferro é extraordinária, 100%, sem ter o perigo de aumentar muito o ferro, oxidar o organismo, manchar a pele, esse tipo de coisa, tá? Então, olhem lá o Nutrox Max, né? Tem lá no site e é bem interessante. O Eduardo e a Kátia não tem, o César tem, tá? Mas lá no site vocês conseguem ele parcelado. Inclusive o site está parcelando lá em trocentas mil vezes. Lá está sendo bem mais fácil de comprar para quem precisa se organizar financeiramente, tá? Então, a nossa ideia era facilitar para o paciente oncológico que ele possa adquirir a sua suplementação de uma forma mais tranquila, parcelando. Claro que, como tudo que é parcelado, tem que ter uma certa prudência, porque você não vai usar um mês só, você vai usar vários meses. Então, se organize aí para que você possa ter esses benefícios, esses privilégios, né? Olha lá, a Márcia Silvia colocou lá que tem no site Green Sap, azudimetileno, Lugol, N-Tense, óleo de coco, D3, Nutroc Max, que é o que eu acabei de falar, Fósforo Reabilite, Fósforo NutriHealth com Losne e Graviola, estão tudo disponível no site, tá? Então dá uma olhadinha lá, a Márcia colocou várias vezes ali o link do site, eu vou colocar também na descrição, acho que dá para reeditar ali e colocar, tá? E 41 minutos, a minha garganta já tá pedindo, pare de falar, pelo amor de Deus, mulher, tá? Então, qualquer dúvida, a gente tá aí, tá? Então, espero que tenha esclarecido, que tenha ajudado. Tem aí um projeto da gente fazer uma live falando item por item dos suplementos, tá? Então, é um projeto aí que está em andamento. Eu acho que vai ser bem interessante. A gente não lançou ainda, porque eu quero fazer de uma forma que não fique cansativo, tá? Então, vão aí torcendo. Também, outra coisa que eu quero a ajuda de vocês é que vocês mandem para mim, os cuidadores mandem o desabafo de vocês, tá? Então, assim, que vocês sentem o que vocês passam, como que é a vida de vocês, porque eu estou montando um e-book, né, que terá como título Cuidando do Cuidador, e eu quero colocar vocês num universo que vocês não se sintam sozinhos, os cuidadores, e vejam que todo mundo passa por situações iguais a de vocês, e como dar uma aliviada aí nesse trabalho que a gente sabe que não é fácil, tá? Então, Deus abençoe, brigadão, até a próxima. Deus abençoe.